Olá pessoal, então finalizando, mais um curso Cuidador de Idosos. Na nossa aula de agora, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os primeiros socorros. Então nós vamos falar de algumas práticas muito importantes, durante o cuidado com o idoso, que pode acontecer com qualquer um, e a gente tem que saber o que fazer nesses momentos, tá? Então a gente tem a questão da obstrução das vias aéreas, tá, no idoso, que é quando ele sufoca, quando ele come algum alimento, ou então engasga com água ou qualquer outra coisa, tá? Se ele tiver deitado ou inconsciente, a gente vai fazer a manobra de extensão de cabeça, que é o que vocês estão vendo aí na imagem de baixo, tá? Então a gente vai fazer o quê? Colocar a cabeça dele para baixo, certo? E tentar fazer então a desobstrução do alimento, a desobstrução aqui da via, para que o alimento desça, tá bom? Então a gente vai fazer essa manobra, desapertar roupas, colarinhos, gravatas, cintos e também lençóis que estiverem sobre o paciente, abrir a boca e verificar se tem algum corpo estranho. Se tiver, a gente vai tentar tirar ali com os dedos mesmos, tá? Se ele estiver consciente, um pouquinho mais fácil, então a gente vai dar algumas pancadas interescapulares, que é na escápula do paciente, aqui nessa região das costas. Então a gente vai junto da vítima, ao lado e ligeiramente por trás, como essa moça que está se posicionando. A gente vai ficar um pouquinho atrás do idoso, na lateral aqui, e a gente vai colocar uma posição de equilíbrio. Então, colocar os pés bem apoiados no chão, com uma mão sustentar o tórax na parte da frente. Então, aqui a gente vai colocar a mão na frente do tórax do paciente, inclinar ele ligeiramente na frente, e com a outra mão a gente vai dar então aqui as 5 pancadas, entre as escápulas. Então, a gente tem 2 escápulas, a gente vai dar aqui os tapas, aqui entre, no meio das costas. Então, assim que observar a reversão da obstrução, a gente vai interromper a manobra. Então, a gente vai dar 5 pancadas, parou, verificou se o paciente desengasgou, não desengasgou, a gente vai continuar, senão a gente vai parar ali mesmo, tá bom? E também tem outra manobra que a gente faz em questão, no caso de engasgo, que é a manobra de Hennisch. Então, a gente vai chegar junto à vítima, por trás dela mesmo, igual a moça está fazendo aqui. Então, a gente vai chegar por trás do paciente, colocar os seus braços ao redor, e aí a gente vai, colocar aqui na região do abdômen, nossas mãos, entre o apêndice tifoide e o umbigo. E aí a gente vai cerrar o punho. Tá vendo que a mão da moça tá bem fechada? É isso que significa, então, cerrar o punho. E aí a gente vai, então, agarrar a outra mão e fazer 5 movimentos bruscos e secos. Então a gente vai puxar o paciente pra gente, fazendo movimentos para cima, para poder então fazer a desobstrução, tá? Eu vou postar um vídeo para vocês sobre isso. Então a gente pode conjugar ambas as manobras, pancadas interescapulares e também as manobras de Hennisch. Então aqui a gente também tem outra ilustração, no qual a gente vai dobrar, olha só, fechar o punho, e aí com a outra mão a gente vai colocar sobre a outra aberta, tá? E aí a gente vai colocar a mão espalmada sobre o punho e fazer então movimentos, olha só, para cima, tá? A gente tem que colocar as mãos para cima. Em casos de queda, a gente pode então danificar, eu tinha falado para vocês em uma outra aula, que a questão das quedas são muito prejudiciais para a saúde do idoso, então a gente pode danificar aí várias estruturas corporais da vítima, e corre o risco de sofrer lesões irreversíveis, Então a primeira coisa é avaliar o estado da vítima. Então a gente vai ver se tem alguma ferida na boca, no nariz, também no pescoço, nos olhos, nos órgãos genitais, ou então em quaisquer feridas extensas ou profundas, que requerem então tratamento médico ou então algum tratamento diferenciado. As consequências dessas quedas então são o que, pessoal? Lesões de tecidos moles, que podem ser de 2 tipos. A gente tem as fechadas, que a gente chama de equimoses e hematomas, e a gente tem as abertas, que são as escoriações, feridas incisivas, perfurantes, que perfuraram ali, fizeram um corte, entre outras. Então, em caso de equimoses, que são só pequenas bolinhas de sangue, a gente vai colocar saco de gelo para poder diminuir o edema e também, a questão da dor. Nos hematomas, a gente vai colocar o frio, e também imobilizar a área afetada, para a gente não ficar movimentando muito, para poder evitar o agravamento. Nas hemorragias ou então nas escoriações, a gente vai agir então, conforme ali a situação na página 10, que é então fazer a compressão.
tá? A crise de hipoglicemia, que a gente chama de diabetes, né? Então, eu vou falar para vocês também que é uma situação que a gente deve estar sempre atento para que o idoso não tenha um mal súbito, caso, né, hipoglicemia. Então, o diabetes, ele é uma patologia que o pâncreas não produz quantidade suficiente de insulina. Então, a questão da falta dessa insulina no sangue, né, causa muitos sintomas. Então, pode ser palidez, suor e tremor nas mãos, pode ser então a fome intensa ou enjoo, ou então vômitos, confusão mental, raciocínio lento, bocejos repetidos e também expressão apática apalermada, né, a gente, né, fica meio ali, né, grogue, meio né, devagar. A gente tem algumas alterações de humor, palpitações e pulso rápido, perda e fala dos movimentos ativos e também desmaio, convulsão e coma, tá? Então a gente deve, né, sempre lidar com a pessoa com calma, com meiguice e também delicadeza, habitualmente também a rejeição e teimosia em relação ao que é proposto, mas a gente deve, né, sempre estar atento a isso, tá? Então a gente vai dar um pouquinho de açúcar, ou então a gente vai dar uma bala, né, pro idoso, para que ele então se recupere, tá? Então, se o caso idoso, tanto por hipoglicemia ou por qualquer outro motivo, ele tem uma perda súbita da consciência, que a gente chama de lipotimia, né, que a gente chama muito comumente de desmaio, que é a questão da perda da consciência, né? Então, se o paciente, né, ele pode ter aquele momento, né, momentâneo de só desmaio mesmo, ou então ele pode evoluir para uma coisa mais grave e paralisar o coração e também paralisar a respiração. Então, a gente tem alguns primeiros socorros em relação ao desmaio para poder verificar se ele está ou não, se ele precisa ou não, né, de ir para um hospital. Então, a gente vai soltar toda a roupa que o paciente tenha no nível da cintura, colocar o paciente em posição horizontal, deitado no chão, com as pernas levantadas, né, de acordo com o que essa moça está apresentando, e, se necessário, empregar uma cadeira para poder manter as pernas elevadas, tá? E se comunicando do paciente para poder ver se ele está recuperando a consciência, se ele lembra quem é ele, pergunta o nome, né? Pergunta onde é que ele está, se ele lembra o que aconteceu. E a gente vai então, em casos de quedas em idosos, é muito importante que a gente sempre, né, chame ali um socorro ou então que leve o paciente até o hospital, tá? Em casos de eletroconvulsão, que é o choque elétrico, então a gente, né, um caso que acontece quando a gente entra em contato com, né, com corrente elétrica através do corpo, e aí, quando isso acontecer, né, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o primeiro momento que a gente mais pensa é pegar a pessoa e tentar tirar ela do choque elétrico, porque muitas vezes o choque elétrico pode grudar a pessoa naquela fonte, e aí a gente tem aquele desespero de pegar na pessoa, e isso não pode acontecer, porque senão a gente também pode ser eletrocutado, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai desligar o disjuntor para poder cortar imediatamente a corrente elétrica, né? E ter o máximo de cuidado para não tocar no idoso sem ter desligado a corrente, prevenir a queda, né? Se a gente ali vê que ele está em pé, que ele pode cair, a gente colocar um travesseiro, ou então um colchão embaixo. Aplicar o primeiro socorro coniveniente, que é a reanimação cardiorrespiratória, e também aplicar uma compressa ou mesmo um pano limpo sobre a queimadura do idoso, tá? O que a gente não deve fazer, então, é tocar no idoso se estiver em contato com a corrente elétrica, tá? Então, aqui a gente realmente não pode fazer de forma alguma, né, de se aproximar do local onde né, a energia vai nos afetar também. Em caso de intoxicação, pode ser medicamentosa, alimentar, bebida alcoólica, qualquer tipo de substância, né? A gente vai primeiro coletar dados, né? Saber o nome do produto, né? O que o paciente ingeriu, quando, né? A que horas ele ingeriu, o quanto, a quantidade que ele ingeriu, onde, né, que ele estava, quando ele ingeriu. A gente vai disponibilizar de informações como idade, sexo, peso, doenças e hábitos, qual foi a via utilizada para ele poder, né, fazer a ingestão, e sempre ligar no CIAV, que é o Centro de Informações Antivenenos, para a gente poder ter algumas informações mais práticas e levar o paciente imediatamente até o hospital, tá? Em caso de escoriações, são consideradas, né, como um tipo de lesão mais habitual, pode ser ali, então, mais que a pele do idoso, ela é mais sensível, então qualquer batidinha a gente tem uma lesão, né, então ela é provocada por um traumatismo bem rapidinho, ligeiro, que se cura rapidamente, tá? Então, a gente vai primeiramente aplicar sobre a escoriação o gelo, né, numa compressa ou num paninho, manter a zona da ferida acima do nível do coração, manter a zona elevada por 10 a 15 minutos, isso a gente está falando de cortes, né, no braço, na mão.
Se for uma exploração pequena, a gente vai deixar de 1 ou 2 horas. Se a exploração for externa, a gente vai, né, a gente vai colocar, né, que é com lesão grave, tá? 24 horas após a lesão, se a dor mantiver ou então o aspecto de escoriação não for melhor, a gente vai então ainda continuar aplicando gelo, né, com compressas ou então panos várias vezes ao dia, nas 24 a 48 horas seguintes, tá bom? E um exame médico nesses casos, quando persiste a dor, né, ela é obrigatória, para que seja acompanhada de lesão articular também, principalmente se o idoso ele teve uma queda, então as articulações são muito frágeis e a gente tem que sempre levar o idoso para poder então fazer uma avaliação. Em casos de escoriações mais graves, o gelo sempre, né, reduz o sangramento e o inchaço também, tá bom? Mas às vezes essas ações podem mascarar uma lesão mais grave, então a gente sempre tem que levar o idoso até ao hospital. Em caso de hemorragia, né, a gente tem vários tipos de hemorragia, então para poder a gente, né, estancar um tipo de hemorragia, que é o sangramento, a gente vai então ter que fazer uma compressão direta sobre a lesão, né, que é a forma mais simples e também eficiente, tá bom? Então a gente vai fazer a compressão do ferimento com um pano, né, para poder então tapar o ferimento, e aí a gente sempre tem que escolher panos que estão esterilizados ou limpos, tá bom? E também a gente vai utilizar toalhas ou então pedaços de lençol, mas é preferível que a gente use produtos de algodão, tá? Colocar gelo ou então uma compressa fria na ligadura para poder ajudar a parar a hemorragia e diminuir o inchaço, caso então não haja nenhum pano limpo, e utilize então as mãos, que deverá ser nessas circunstâncias sempre com luvas, tá? Mesmo que você conheça o idoso, mesmo que você tenha costume, tá? A gente sempre tem que usar luvas. E também a gente nesse caso vai comprimir com muita firmeza toda a zona ferida por 10 minutos, tá? De forma ininterrupta. Então a gente faz a compressão, eleva a zona lesionada acima do coração acidentado, e se for o caso, então a gente vai mudá-lo de posição. Em casos de hemorragias nasais, então a gente geralmente não é muito grave, mas podem ser facilmente tratadas em casa. Então geralmente é causado por infecções, lesões, ou então tensão muito elevada, ou então até mesmo calor. Então no caso de hemorragias nasais, nós vamos sentar o paciente e incliná-lo para a frente, para poder inclinar, né, e não inclinar a cabeça para trás. Pedir o paciente para poder respirar pela boca, pinçar o nariz, ou seja, prender o nariz, né, para poder, ou então o próprio paciente, durante 10 minutos, a gente vai utilizar o polegar e o indicador, e durante esse período, então, aplicar uma compressa fria no nariz, né, e também no seu redor. Em ocasiões, né, a compressão não para a hemorragia, a gente vai tamponar, que é colocar, então, um algodão dentro das narinas do paciente, né, então a gente vai colocar, né, só um adendo, algodão, aquele algodão de tirar esmalte, etc., não deve ser utilizado, tá? A gente coloca panos para poder, porque senão o algodão pode ficar grudado no nariz do paciente, tá? Então a gente não usa o algodão de uso comum de manicures. Então, mesmo assim, né, se a gente não conseguir estacar a hemorragia, a gente vai levar então o paciente para o hospital. E tem a questão da paragem respiratória, que é uma das condições mais graves que a gente tem em relação ao que pode acontecer com o paciente. Então, uma das principais causas mais frequentes são o quê? São a obstrução da laringe por corpos estranhos, né, afogamento, choque elétrico e também traumatismo craniano. E a gente deve sempre se certificar que as vias respiratórias, né, o paciente está respirando. Se elas estão obstruídas, a gente tem que desobstruir, como a gente viu lá naquele primeiro slide. A gente vai deitar a vítima de costas para o chão, ajoelhar do lado dos ombros da vítima, colocar a cabeça mais próximo para trás, e com uma mão a gente vai puxar a testa da vítima para trás e apoiada na nuca, para poder então puxar o queixo para cima. E aí a gente vai cobrir a boca para poder assoprar, né? A gente sempre assopra com a mão na boca, e a gente vai fazer a manobra de ressuscitação no ritmo de 30 compressões por 2, tá? Até que essa então comece a respirar por si própria. Então a gente vai verificar regularmente se o coração bate, e se ele não estiver batendo ainda, a gente vai começar de novo, tá? Então a gente vai fazer isso sempre. E tem um outro protocolo também, que quando a gente está sozinho em casa, a gente vai sempre dar prioridade para as massagens cardíacas, e não vai fazer então a compressão. E aí, uma vez que a respiração estiver estabelecida, a gente vai manter a vítima de forma confortável na posição lateral de segurança.
Então, a posição de lateral de segurança é essa, tá? Então, a gente vai colocar o paciente aqui de lado, tá certo? Enquanto a gente espera o socorro. Se o paciente, nesse caso, voltar, mesmo ele voltando, né? A gente vai colocar ele nessa posição de segurança e vai esperar o serviço de emergência, tá? Então, a gente não vai pular a questão de ter que levar ele para o hospital só porque ele recuperou a consciência, tá? Então, nesse caso, a posição lateral, ela vai permitir, então, que a língua da vítima bloqueie os canais respiratórios, forçar que fluidos como sangue ou vômito sejam drenados, né, ele vai sair, e manter também a vítima na posição segura para poder, né, nunca deixar sozinha. Posição lateral também deve ser evitada em situações de suspeita de fratura de coluna. Então, se o paciente estiver caído ou então não estiver mais sentindo as pernas, a gente deve evitar esse tipo de posição, tá? Porque a gente pode então prejudicar de forma irreversível os seus movimentos. Em caso de queimadura, então, né, a gente deve fazer o quê? A gente tem vários tipos de queimadura, mas no caso, se a roupa, né, estiver ali no corpo do paciente, a gente vai, né, tentar não tirar, tá? A gente vai envolver a vítima numa toalha molhada e também colocar ela ou então colocar ela no chão e colocar um cobertor, certo? Se a vítima se queimou com água ou com líquido a ferver, a gente vai tirar a roupa dela para poder então evitar que o líquido que fique na roupa, né, continue a queimar. Se a queimadura ela for mais grave, né, ela deve oferecer então colocar então na região queimada água fria, né? Não é água gelada, é água fria até a dor acalmar. Se as bolhas não estiverem arrebentadas, a gente não pode arrebentar, tá? A gente vai colocar uma gaze, né? E colocar compressa esterilizada ou então algum pano que seja limpo e colocar água. Se as bolhas arrebentarem, a gente não vai cortar a bolha, né? As pelezinhas que ficam ali. Então a gente, né? É como se a gente estivesse tratando qualquer outra ferida, tá? Então a gente deve manter ali até 48 horas, né? E depois a gente vai expor a zona queimada, tá? Então, queimou, estourou a bolha, a gente tem que fechar. Na queimadura de terceiro grau, a gente vai ter todos os procedimentos prescritos anteriormente e caso a queimadura seja muito extensa, a gente deve envolver a vítima no lençol lavado, né? Então, a gente não... né, que não tenha pelos e aí previamente umedecido também com soro fisiológico ou então com água normal de filtro. E queimaduras, do caso profundas, né, uma situação grave aí que necessita, então, urgentemente de transporte para o hospital, tá? O que a gente não deve fazer nesse caso é retirar qualquer pedaço de tecido que tenha ficado agarrado à queimadura e arrebentar as bolhas, né, que tenham para poder retirar a pele, né, ou então que arrebentaram, tá? E aí que a gente estava falando da ressuscitação, né? Então a gente sempre vai fazer a reanimação da parada cardiorrespiratória. Então aqui a gente vai verificar se o paciente respira, verificar se o paciente bate, né? Então se o coração bate. Então se a vítima respirar, a gente vai desapertar a roupa, colocar a vítima em posição lateral de segurança, como a gente já viu, e mantê-la, né, confortavelmente. Se o paciente não respirar, a gente vai então certificar que as vias respiratórias se encontram desobstruídas, como já falei para vocês, iniciar a ventilação artificial, né, 30/2, e se o coração não bater até 3 insuflações rápidas de ar, a gente vai então colocar com compressão. Então primeiro a gente faz 3 insuflações com ar na boca e depois, se ela não voltar a respirar, a gente vai começar as massagens. Então no adulto a gente vai fazer essa massagem com o paciente de costas para o chão, numa superfície sempre dura, não pode ser sobre a cama, né, sobre o colchão. E o socorrista ele sempre vai apoiar a mão cerca de 3 centímetros acima da ponta do externo e colocar a outra mão sobreposta, pressionando então o externo no ritmo de 80 vezes por minuto, tá? Então aqui, ó, a gente vai colocar, né, esse aqui é o externo, tá? Então a gente vai colocar, olha só, aqui a gente vai medir, né, no externo. Então nós vamos colocar a nossa mão, olha só a posição, né? Aqui, essa aqui é a posição errada. Então a gente vai colocar ela, né, espalmada, né, uma sobre a outra e vai entrelaçar os dedos. Então aqui no caso a gente vai colocar a nossa mão espalmada com os dedos entrelaçados por cima aqui do nosso externo, vai fazer as 30 compressões, vai fazer 2 insuflações e vai começar de novo até que o paciente volte a respirar. Enquanto ele não volte a respirar, a gente vai, né, permanecer com essa manobra até o final, tá? Até a gente conseguir, né, que chegue então o serviço de
urgência e emergência, tá certo? Então é isso, pessoal. Vou colocar para vocês lá na plataforma alguns vídeos para vocês verem como que é feita essa manobra na prática, né? Eu sei que, assim, só por aulas, né, só por fala, é um pouquinho difícil de visualizar, então vou postar para vocês alguns vídeos que indicam, né, como realizar, como proceder nessa situação, tá certo? Então é isso, tá, pessoal? Bola para vocês, foi um prazer ministrar esse curso para vocês, espero que vocês tenham muito sucesso na profissão de vocês, que vocês consigam um emprego muito rápido, né, tô torcendo muito para todos vocês, tá certinho? Então é isso, um grande abraço para todos e até mais.